Oi, gente, bom dia. Aqui é o professor Michael de Filosofia. Nós estamos na aula de número 15, ou melhor, número 14, né? Vocês são do terceiro ano. Pessoal do segundo ano que está na aula 15, tá? Hoje nós teríamos, no caso, aula no Meet, certo? E se não me engano, se eu não estou equivocado, nós estaríamos já nessa aula 14, que ela, no caso, estaria dando conta do fato de que nós estaríamos encerrando a questão no caso da lógica proposicional. Então, hoje a gente veria sobre os quantificadores, certo? Então, hoje nós iríamos ver a respeito do que são os quantificadores. Eu até deixei uma atividade lá no Google Class, se vocês querem, no caso, serem avaliados. Vocês vão lá no Google Class e façam a atividade, certo? Então é o seguinte, o que vai ser um quantificador? Nós vamos ter, no caso, os mesmos tipos de quantificadores que você tem na matemática, no final das contas. A gente tem que lembrar o seguinte, a lógica proposicional nada mais é do que uma adaptação da linguagem normal para uma linguagem mais formalizada, para uma linguagem, de certa forma, mais reduzida, tá? Uma linguagem que ela não tem ambiguidades. Então a gente usa os dois quantificadores básicos, que é o chamado quantificador universal e o existencial. O universal ele vai dar geralmente conta do que a gente considera como, pense lá, o conjunto de todas as coisas, tá? Então, vai ser, a teoria dos conjuntos é simples de você entender isso. Então lá, quando a gente fala sobre a questão do quantificador universal, você está falando sobre, imagina um conjunto de todas as coisas, por exemplo, conjunto de todos os seres humanos, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, todos os seres humanos são mortais, o que eu estou falando? Que dentro de todo o conjunto de todos os seres humanos, de todos aqueles que a gente viu até hoje, todos eles têm essa qualidade, têm esse predicado. Pensem lá a relação de sujeito e predicado. Aí que se encontra a questão do uso do que a gente chama de quantificadores, tá? Então ele vai ter o mesmo tipo da linguagem matemática. Então a gente vai usar a questão do x para, digamos, quantificar ele, porque você não sabe qual que é a quantidade do que você está falando, tá? É x, certo? Então vai ser aquela expressão, por exemplo, todo humano é mortal. Digamos, é essa o exemplo que eu dei, o primeiro ali. Peguei uns exemplos bem fáceis assim. Todo humano é mortal, você vai ter esse azinho de cabeça para baixo que representa o todo, o quantificador universal. Eu coloquei o HX como humano, H humano, ok? M mortal, vocês veem que no caso ali tem, tem algumas, aí que vai variar, mas tem algumas, por exemplo, o livro de vocês, o livro básico, traz que o predicado tem que sempre ter a letra maiúscula. E o sujeito ali, ou melhor, nessa relação de sujeito predicado, o sujeito tem que ter a letra minúscula, tá? Então é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu vou expressar todo ser humano é mortal. Eu estou numa implicação. Se é ser humano, quer dizer que é mortal. É isso que eu estou falando. Então a gente vai usar os quantificadores, aquela tabelinha lá da implicação. Simples, tá? Não tem muita. A única questão é como que eu vou, digamos, como que eu vou expressar coisas como todo, nenhum, algum ou nem todo, que são as quatro formas básicas que você vê principalmente na lógica lá aristotélica, tá? Então, quando a gente fala na lógica proposicional, muitas vezes você está tentando expressar coisas tipo quanto à questão da quantificação, tá? Que já a lógica aristotélica conseguia fazer, e a lógica proposicional ela tenta, no caso, fazer isso através de uma redução para matemática. Então ela vai usar os mesmos elementos que usa a matemática. Vocês nunca, por exemplo, tem lá o professor de matemática que fala existe um x tal que x é isso, isso e aquele outro? Pois é, você vai usar da mesma forma,
tá? Então, por exemplo, como que eu falo que nenhum humano é marciano? Então eu faço uma negação do existencial. Existe X, negação, que HX implica em MX. Pronto, acabei de fazer isso, tá? Então eu nego a questão que existe um humano. Apenas neguei isso, já é o suficiente. Ou, por exemplo, aqui ó, algum brasileiro fala português e espanhol. Se lembra lá da questão lá da conjunção. Preciso de um humano, melhor falando, um brasileiro, que fale português e espanhol ao mesmo tempo. Então, ó, algum brasileiro fala português e espanhol. Então, eu representei lá o existencial algum. Daí, brasileiro falante de português eu coloquei como BPX. E brasileiro falante de espanhol, PEX. Pronto. Usei a mesma tabelinha da conjunção, deu a mesma coisinha, tá? Aqui, ó. Nem todo jovenzefense é torcedor do Figueirense ou do Avaí. Então, a mesma coisa. O nem todo, tá? Vai ser a negação do todo X, tá? Josefense, torcedor do Figueirense, JF. Josefense, torcedor do Avaí, JA. Então, negação. Então, eu pego A de cabeça para baixo. X. Eu nego N. JF ou JA. E a mesma tabela, tá? Então, a questão da quantificação é apenas uma forma de você formalizar aquilo que na linguagem normal nós já usamos, certo? Ok? Eu espero que seja esse conteúdo que a gente tenha para essa semana, porque tem umas turmas que elas estão umas adiantadas, outras atrasadas, tá? Qual que é a atividade que vocês têm que fazer? É escrever uma proposição para cada um desses quatro quantificadores lógicos, tal como eu fiz aqui, tá? Uma representando todo, outro nenhum, outro algum e o nem todo. Então, a única coisa que vocês vão usar nem todo, tal, e podem usar daí no caso, conectivo que vocês acharem por bem, tá bom? É o mesmo jeito que a gente tinha feito a outra atividade, certo? Então, pessoas, seria isso. Caso vocês tenham alguma dúvida ainda, vocês façam o seguinte, vocês peguem e deem uma olhada lá. Eu fiquei no WhatsApp aí esperando para vocês aparecessem na aula, não apareceram, então eu gravei o vídeo e vou deixar aí, certo? Obrigado, tenha um ótimo dia.